Bíblia na mão, vamos ao texto. Livro de Ester, capítulo 4, versos 15 a 17. Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Estamos aqui num momento dramático para os judeus que viviam exilados na antiga Pérsia. A coragem da jovem rainha Ester se revela e por meio dela Deus salva o seu povo de um genocídio. Veja, Ester era judia, chegou à incrível posição de rainha na Pérsia e de repente ela fica sabendo que o seu rei, o rei da Pérsia, havia estabelecido um decreto no qual todos os judeus que viviam no Império Pérsia deveriam morrer. O rei foi imprudente quando o seu primeiro-ministro Amã, que detestava os judeus, trouxe essa sugestão. Quando Ester fica sabendo disso, ela manda dizer ao seu pai adotivo Mordecai, que era um judeu e um homem de Deus sincero, de que ele deveria reunir, conforme diz o texto bíblico aqui, todos os judeus que viviam ali na capital do reino, e eles deveriam jejuar por ela. E ela diz assim: eu e minhas servas também jejuaremos. E essa frase é tão bonita, não é? Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Uma outra versão diz assim: se perecer, pereci. Ninguém podia comparecer à presença do rei sem ser chamado. Essa era a preocupação de Ester, ela não havia sido chamada. Porém, ela decidiu seguir mesmo contra a lei, acreditando que de alguma maneira Deus poderia ajudá-la a libertar o seu povo daquela situação tão complexa, tão desafiadora, tão temerosa. Ester compreendeu que aquele era um conflito espiritual, porque o objetivo do inimigo de Deus era destruir os judeus que viviam na Pérsia, destruir todos aqueles que conheciam o verdadeiro Deus, para que aquele povo que vivia imerso no paganismo e na idolatria permanecesse na ignorância. Ester compreendeu que aquele, como eu disse, era um conflito espiritual e as armas eram espirituais. Por isso ela decidiu jejuar e pediu a todos os seus compatriotas que fizessem o mesmo. Aconteça o que acontecer, eu farei o que é certo, eu vou cumprir a minha missão. Se perecer, pereci. Que exemplo maravilhoso de uma mulher determinada a fazer o melhor pelo seu povo. E como eu disse, acreditando que o Deus do céu estaria com ela e lhe abençoaria, porém, se Deus permitisse que ela morresse, ela morreria cumprindo a sua missão. Foi para esse propósito, Ester entendeu que Deus havia lhe colocado como rainha. Então ela não iria se omitir, ela não iria recuar diante da missão que Deus lhe havia confiado. Que Deus nos abençoe para que a coragem dessa mulher também seja a sua e a minha. Que nos momentos adversos que nós não recuemos, pelo contrário, que nós cumpramos aquilo que entendemos ser o propósito de Deus para a nossa vida. O povo de Deus precisa ter coragem para viver segundo os propósitos de Deus, confiando sempre nele. Vamos orar? Senhor, que lindo exemplo dessa jovem judia, que mesmo sabendo que corria risco de morrer, decidiu salvar o seu povo e fazer o seu melhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim também, com integridade, fazendo sempre o nosso melhor, dentro daquilo que entendemos ser os teus propósitos para a nossa vida. Concede-nos coragem, Senhor, para vivermos no centro da tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.